Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí na reta finalíssima da nossa disciplina de projetos integradores. Essa é a nossa última aula gravada, né, na nossa penúltima semana. Semana que vem, dia 29, teremos nosso encontro virtual, ao vivo, às 2h30 da tarde, então eu espero todos vocês, né? E será também a nossa finalização além da disciplina. Depois a gente vai ter apenas ali a apresentação dos trabalhos, então é muito importante, desculpa, a apresentação dos relatórios, né? É muito importante que vocês participem também do nosso próximo encontro, porque nele eu vou explicar como é que vai ser detalhadamente, né, as apresentações que vão ocorrer no dia 3 de dezembro, certo? E aí eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer, como é que vai ser tudo certinho, tá bom? Então, hoje, né, nós vamos trabalhar aqui, né, nesse nossa 16ª aula, né, desde nossas 18, né, a 17ª será semana que vem, ao vivo, né, via Google Meet, e a 18 será ali a apresentação dos relatórios, certo? Então, hoje, nós vamos discutir, né, o uso de tecnologias digitais para comunicação e compartilhamento de conhecimentos, né, e nós vamos discutir isso a partir do trabalho, né, o texto da professora Mariana Perameza, né, Perameza, que fala ali, que conta a sua experiência, né, do trabalho por projetos e as modificações, né, no papel do professor no ensino técnico profissional. Então, veja que a gente está lidando, né, com essa questão da análise baseada em projetos, do ensino, né, baseado em projetos em diversas esferas, né. Vocês estão trabalhando com a educação infantil, a gente trouxe ali experiências, né, de educação de ensino médio, né, e agora nós trazemos também essa experiência, né, no ensino técnico, né. Então, o texto, ele, professora Mariana, né, ela parte ali de uma questão muito importante, né, que é esse trabalho por projetos que a gente já está, né, bem acostumado, né, já estamos terminando a disciplina, mas que vamos continuar, né, com essas questões nos outros projetos integradores. Então, assim, a gente vai conseguir aprofundar essas questões, né, nas próximas disciplinas também, né? Vocês vão conseguir materializar esses projetos de outras formas e pensar no ensino também dessa forma, né? E aí, eu acho que é interessante quando ela vai contando ali no início do texto, né, que ainda não teve a oportunidade de assistir, de ler, leia, né, até porque nós vamos ter atividade avaliativa, né, nessa semana, se eu não me engano é um fórum, e aí é necessária a participação de vocês, né, de forma individual, tá bom? E aí ela vai trazendo, né, que esse momento histórico, né, que ela prepassa ali do ensino técnico no sentido da orientação para o trabalho com metodologias ativas, né? E aí uma dessas metodologias é o ensino, né, baseado em projetos, né, e por meio de soluções práticas de problemas, que é o que a gente vem fazendo também dentro da nossa disciplina, né? E aí não é apenas uma mudança burocrática, vamos dizer assim, né? Mas também muda-se a lógica do ensino, né? Para o que ela chama ali, para o que a gente chama de aprendizagem situada, né? Então, assim, o texto, ele fala, ela vai falando que essa metodologia de projetos não é só uma escolha isolada, né, do curso do qual ela participa, né? Mas necessariamente uma política que faz ali que melhora, né, que contribui para a formação institucional dos estudantes, né? E aí, sendo o estudante como protagonista, como vocês estão sendo, né, na construção e execução do projeto pedagógico de vocês, como também, né, o nosso papel enquanto docente, e vocês já também estarão nesse papel de docente, de mediador nesse processo, né? E aí, ela vai trazendo, né, o projeto Ponte S, né? Então, o projeto Ponte S, né, Pontes, né, com S maiúsculo no final, é não só uma resposta, né, à necessidade de consolidar, né, essas novas metodologias, né, da aprendizagem baseada em projeto, mas também, né, de perceber que consolidar, né, essa filosofia pedagógica, mas também transformar uma aplicação fragmentada, né, de uma metodologia num processo orgânico, coerente, né, e coletivo,
certo? Então, essa experiência dela é importante por causa disso, né? E aí, só que assim, ela traz também, né, esse problema, né, é, que ela vai trazendo, né, esse problema dela, esse problema de aprendizagem baseada em projetos, né, que muitas vezes ela está desconectada com esse ensino, né, que a gente vai ter ali esse ensino fragmentado, né? E aí ela vai dizendo que muitos professores, né, propunham ali projetos, né, de inovação individual, mas que não tinha ali integração com as outras disciplinas, já que é o que a gente está fazendo, né? Vocês estão ali pensando, né, em vários temas que vocês definiram, né, dentro da educação infantil, alguns ali também dentro da questão do fundamental, mas que estão ligados ali, vocês estão mobilizando conhecimentos de outras, né, disciplinas. Então, é bacana essa questão. Então, o ensino profissional, né, que é a experiência que a professora Mariane traz, né, é, traz ali com metodologias ativas, né, com destaque para projetos, estudos de meio, práticas de solução e problemas, que é o que a gente está fazendo também, e ali essas diretrizes, né, de competências com a lógica, né, da aprendizagem situada, né. E aí, esse projeto dela, ela tem essa dupla ali, né, função, né, de estar ali também consolidando essa filosofia, né, dentro de um processo orgânico de ensino. Beleza? Então, assim, esse é o que eu acho que é uma questão muito importante desse texto, nesse contexto que ela vai trazendo da realidade dela, e a gente vai também fazendo isso na nossa realidade também, né? Então, que vocês estiverem também atuando, vão perceber as suas realidades e os seus problemas, a partir disso, construir com os seus alunos também, né? E aí o problema, né, que ela traz é essa falta, né, de integração curricular, né? Então, os alunos não conseguiam perceber ali uma coerência entre as partes do curso. Eu não sei se vocês têm esse sentimento também, né? Quando vocês estão aqui na pedagogia, a gente pretende que isso não aconteça, né? Tanto que essa disciplina ela foi integrando ali toda a questão da educação infantil para que a gente trouxesse comunicasse, né, fizesse com que essas disciplinas elas não fossem fragmentadas, né, elas conversassem e que vocês conseguissem mobilizar esses conhecimentos de uma forma não fragmentada, né? E aí, para que a gente não tivesse essa aprendizagem compartimentada, né? Compartimentalizada, melhor falando, né? A descontinuidade também, né, ela vai trazendo como um desafio, né? Os projetos às vezes eram executados de maneira formal, mas não dialogavam ali com os contextos reais, né? Principalmente quando a proposta dela que é usar a fotografia, né? E a ausência, né, do diálogo entre docentes, né, que ela vai falando que existia essa dificuldade, né, cada professor trabalhava ali de modo autônomo, isolado, sem ali uma articulação horizontal das competências ali do curso, né. Então, ao trabalhar esses projetos sem essa integração, perde-se ali o sentido dessa metodologia, né. Então, os projetos isolados se tornam apenas atividades práticas, né, e não motores de aprendizagem significativos, né. Por isso a gente está tentando, né, com essa disciplina do projeto integrador, fazer justamente essa integração entre as disciplinas do curso e a gente pretende que isso só amplie a partir também dos próximos períodos, né? E aí o projeto, né, o projeto Pontes, né, que ela vai falando que ela defende que não é um movimento, que é um movimento, né, e não apenas uma técnica, né. Então, ela é muito cuidadosa em dizer que também não é uma metodologia, mas um movimento institucional, né, de reflexão para uma mudança cultural pedagógica, né. Isso aí é fundamental, segundo ela, para entender ali o funcionamento e qual o objetivo desse projeto, né, do projeto Pontes, né. Então, o projeto defende a criação de ambientes colaborativos, né, decisões compartilhadas, né, com o trabalho em grupo. A gente sabe que tem essa dificuldade, né, vocês estão vivenciando isso, mas é preciso ter ali essa atividade, né, a valorização da criatividade, o planejamento coletivo, a autoavaliação e o protagonismo estudantil, né? E aí, uma grande questão que vocês podem se refletir no texto é, tá, mas beleza, e por que que isso é importante, né?
Porque essa aprendizagem baseada em projetos só consegue ser eficiente se ela nascer de um problema real, que foi o que a gente fez, né, durante o nosso projeto. Vocês identificaram um problema real, envolver autores múltiplos, né, que são os grupos, vocês envolveram também a escola, vocês envolveram os alunos da escola, os professores que estão envolvidos na escola, vocês tiveram que desenvolver essa autonomia de vocês, né, de buscar ali como organizar isso com a escola, de como efetivar, a gente foi fazendo essas orientações, mas vocês é que tiveram ali esse protagonismo diante desse processo, né? E mobilizar tanto a pesquisa, que vocês precisaram estudar sobre o tema, tanto a criatividade, que muitos de vocês usaram bastante, né? A criatividade na execução dos seus projetos, né? E aí a gente percebe também que projetos como esses, né, tanto que vocês estão executando como o próprio projeto Pontes, eles trazem ali criações para possibilidade, né, para condições institucionais, né, para a gente manter esse diálogo, né? Então, manter esse diálogo tanto com a universidade, quanto com a escola e, posteriormente, com outros grupos também sociais que vamos trabalhar, né? E aí é muito legal quando ela traz a fotografia, que seria ali o que a gente está entendendo como tecnologia, né? O uso dessa tecnologia, mas poderia ser outra coisa também, poderia ser vídeos, né? Cortes, né? Produção de conhecimentos e tal, de divulgação científica também, né? Hoje você tem Instagrams que falam sobre isso, você tem muita gente que trabalha com isso, né? Mas ela vai trazendo ali a fotografia. Por quê? Porque era o interesse dela, algo que ela se sentia confortável, algo que ela gostaria também de trabalhar. E aí todos nós também temos essas questões que precisamos ali desenvolver, onde a gente se sente confortável como docente para fazer esse estímulo e para, né, trabalhar dessa forma, né? E aí também, né, é o curso de fotografia, né? Então, o curso de fotografia oferece ali, né, um caminho fértil, né, para pensar esses projetos, né? Por quê? Né, como ela vai argumentando, combina técnica, estética e subjetividade. Então, a fotografia não é apenas você saber tecnicamente tirar uma foto, mas exige ali também sensibilidade, linguagem, um olhar, porque quando você está tirando ali uma foto de algo, é uma interpretação sua também sobre aquilo que está sendo retratado, né? Envolve ali a pesquisa, né, o repertório cultural, porque você tem que fazer ali exposições, visitas, exposições, ter referências também de outros artistas, né, da história da arte, da crítica da imagem, para construir ali a sua identidade fotográfica, né? Exige autoria e reflexão, então o aluno cria, interpreta, analisa e reinterpreta, né, esses conhecimentos, né? Favorece a autonomia criativa, porque o projeto fotográfico é, por natureza, autoral, né? E produz, né, ali uma conexão com o mundo real, né, onde os estudantes precisam contextualizar suas imagens, né, compreender o tema, elaborar ali significados, né, e é muito legal porque ela traz ali também uma articulação, né, com a Cartier-Bresson, né, que é uma fotógrafa que fala ali sobre a sensibilidade, intuição e geometria das fotos também, né, e é muito interessante porque pensar nisso, né, é entender que o desenvolvimento tecnológico por si não é só o suficiente, né, basta, sim, o olhar humano nisso, né? Enquanto nós vamos colocando a nossa interpretação do mundo a partir da fotografia. A mesma coisa se a gente for pensar em computadores, né, em celulares, em telefones, né? Nós é que somos ali, né, enquanto seres humanos, os agentes dessa tecnologia. É nós que colocamos ali. Ela também vai discutir, né, os 6 eixos de construção dos saberes docentes, né, como a retroalimentação, né, aprender com o outro. Então ela vai trazendo o Tardif, né, para discutir isso, né, que os saberes docentes eles não são estáticos, né, são constantemente reimprentados e ressignificados através dessa prática, né. Então essa retroalimentação de saberes ela vai ser entre professores e alunos, mas entre a instituição e a equipe pedagógica. E aí é muito legal porque isso rompe aquela ideia do professor solitário que está ali transmitindo conteúdos, né? Então, nós, né, docentes, nós vamos tanto aprender quanto ensinar nesse processo, né? E é o que a gente está fazendo. Quando eu leio os projetos de vocês, eu aprendi muita coisa sobre a realidade de vocês, sobre as escolas que vocês estão frequentando. E agora, mesma coisa, né? Espero quando receber ali os relatórios, certo? Aprender consigo, né?
Então, ali baseada no Antônio Nova, né, a autora ela mostra também que essa formação docente não é apenas uma acumulação de técnicas, né, mas assim uma reflexão crítica sobre essa prática, né? Então a gente tem que ter consciência dessas limitações pedagógicas, né? A busca ativa para o repertório didático, a criação de estratégias pessoais como o uso de vídeos, humor, narrativa, jogos e tal. Então a aprendizagem docente é metacognitiva, né? O professor ele pensa sobre como pensa, né? E analisa como age e reconstrói ali também as suas aprendizagens. Então nós precisamos também, por isso que tanto no projeto quanto no relatório tem esse espaço onde vocês se autoavaliam também, né, enquanto grupo, e autoavaliam o trabalho que foi realizado, né, para você estar sempre refletindo sobre a sua prática, né. O fotógrafo construindo o professor, né, os docentes vêm do mercado e não da pedagogia, né, no caso do curso de fotografia, né, e isso acaba, segundo ela, trazendo uma atenção formativa do domínio técnico, da pouca formação em pedagogia, dificuldades nessa comunicação didática, desafios para traduzir uma linguagem técnica uma linguagem acessível. Isso é uma questão mais específica do curso, mas a gente vai trabalhar com isso também na nossa realidade, né? E aí ela vai citando ali a teoria de Schumann, que explica que não basta ter conteúdo, é preciso dominá-lo também pedagogicamente. Então, nesse caso do professor fotógrafo, é preciso também reconstruir sua identidade e aprender a transferir os saberes, né, profissionais para que esses saberes sejam ali ensinados, né? A cultura organizacional como espaço docente, né? Então, essa aprendizagem, né, baseada em projetos e na formação docente, promove ali o entendimento dessa proposta pedagógica, um sentimento de pertencimento, um alinhamento entre a teoria institucional e a prática cotidiana, e essa formação ali que está sempre servindo isso, né? Então, se torna ali um ecossistema de aprendizagem docente também, essa cultura organizacional, que a gente deve promover isso no nosso espaço de trabalho também, quando vocês estiverem, alguns de vocês, né, que eu conheci, já estão ali atuando na pedagogia, né? Então, pensar isso também, como essa cultura organizacional é importante para que se crie esse espaço formativo, né? Ela também vai falando sobre a base do Schoen, né, que é central nessa questão do conceito do professor reflexivo, né, que o professor ele reflete na ação, né, enquanto ensina, ajusta ali suas explicações, suas estratégias e reflete sobre a ação também depois da aula, né. Isso aí implica a gente ter flexibilidade, pensamento pedagógico estratégico, criatividade didática, capacidade de transformar nosso conteúdo ali em uma aprendizagem que seja, desculpa, significativa, né. E, por fim, né, sobre esses 6 eixos, né, o processo criativo, né? E o nosso processo criativo, né, no caso, ela vai trazer no campo da pedagogia, no campo da fotografia, mas no campo da didática, a gente precisa estimular pensamentos divergentes, né, e não afastar, promover essa autonomia criativa dos nossos estudantes, ampliar esse repertório cultural dos nossos estudantes, né, você ler um livro de literatura, você assistir um filme, você visitar exposições mesmo que sejam virtuais, né, isso amplia o nosso leque cultural e faz a gente ampliar as nossas percepções do mundo, né? E assim, guiar sem controlar os nossos alunos, né? Então ela até fala, né, que ela citando ali a Nakamura e o Martinez, para fundamentar a criatividade como um processo educacional e não como um talento espontâneo, né? Ou seja, a criatividade todos nós temos, ela precisa ser estimulada e nós precisamos guiar essa criatividade também, nesse caso, né, aliar ao nosso trabalho docente, né? Por fim, né, chegando já no final, né, a gente pensar essa prática pedagógica dentro dessa questão do laboratório reflexivo, né? Então, transformar os alunos em produtores de conhecimentos, que é o que vocês estão fazendo, vocês estão produzindo conhecimento, né? A partir das reflexões que vocês fizeram nos projetos pedagógicos, né? Ativar essa metacognição, né? Essa cognição ampliada e dialogada com outros saberes, né? Essa dinâmica coletiva de resolução de problemas, né? Então, vocês trouxeram problemas, vocês estudaram, trouxeram ali atividades, né, para combater esse problema, né? Ela traz também essa questão das lacunas, né, de aprendizagem que nós todos temos, né? Mas também a questão do protagonismo estimulativo. Então, vocês é que foram protagonistas na formação e na execução desses projetos. O meu papel
né, enquanto professor, foi mediar esse processo, articular esse processo. Muitos de vocês, e foi muito bom isso também, ficaram em contato comigo, né, através de e-mail, mandaram o projeto antes da data de entrega, eu fiz os apontamentos, alguns de vocês também já mandaram os relatórios antes para eu dar uma olhada e fazer ali as correções, e isso faz parte da construção, todos vocês estavam abertos a isso, né, mas alguns é que escolheram optar por esse processo e que certamente são grupos que vão ter ali um resultado mais interessante, porque, né, estão desenvolvendo isso diariamente, não só apenas ali dos prazos, perto dos prazos de entrega, né? Bom, aí eu acho que também a gente pensar, né, nas contribuições teóricas, que podem ser contribuições que vocês podem levar para outros projetos, né, para indicação para vocês lerem mais esses autores, se apropriarem e levarem isso para outras atividades da vida de vocês, né, na vida docente de vocês, que é o Tardif, que é muito conhecido, né, pegar entende, né, que a professora Mariana, ela trouxe isso de saberes docentes de forma plural, né, utilizou esses conceitos dele, né, mobilizar ali o currículo, experiências, as disciplinas, o saber pedagógico, institucional, mas também o saber cultural, né? O Showman com conhecimento pedagógico do conteúdo, né, que ensinar não é só dominar uma técnica, mas transformar esse ensino numa experiência de aprendizagem, né? O showroom no professor reflexivo, né, de você trazer a reflexão da sua prática didática, e o Otânio Nova, né, com essa questão da formação da identidade docente, né, onde os professores constroem sua identidade na experiência, não só em cursos formais. Então, o ensino formal, mas também a partir ali da sua experiência, né? E por fim, né, a gente trazer ali essas reflexões finais, né, de ensinar para projetos, ele transforma ali o papel do docente, né? Nós, docentes, vocês já serão docentes, né? São agora mediadores desse conhecimento, pesquisadores e articuladores, e não só transmissores, né? Como se nossos alunos fossem ali uma conta de banco que a gente transmitisse só ali valores e eles iriam automaticamente aprender, né? Aí ela vai trazendo do ensino técnico, né? Que não pode ser reduzido apenas a atividades operacionais, mas que traz ali cultura, criatividade, formação crítica, né? A formação docente ocorre principalmente na prática com o outro e na instituição, né? E a fotografia, né, que foi o caso que ela trouxe, né, como linguagem artística técnica, né, que potencializa, né, esses processos formativos, tá bom? Bom, pessoal, era isso, né, que tinha para vocês hoje, né? Desejo aí uma ótima semana para vocês. Façam a atividade dessa avaliativa da semana, né? São os fóruns. Quem quiser mandar ainda os relatórios, né? Ainda tem essa semana disponível, né? Quanto mais cedo mandar, mais chance tem de que eu consiga ler, né? E a entrega do relatório, ela vai ser no próximo sábado, a partir do próximo sábado, né? No dia 29, onde também nós teremos ali nosso encontro também ao vivo pelo Meet, né? Nosso último encontro, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.